a memória 1, né? E só que quando foi... E aí a memória 1 e a abstração 2 também, eu treinei. Só que quando chegou na abstração 3, minha cabeça já deu um nó. Você tentou fazer de uma vez? Não, eu parei, aí eu fiz um dia, eu vinha, fazia outro. Só que as associações... Assim, olha, ó. Depois ficou difícil eu associar... Memória com palavras 1. Sim. Você fez a associação, memorizou 1. Sim. Aí você foi na outra folha e escreveu? Sim. As 10 ideias? Sim. Aí na sua apostila? Tá aqui. Tá, você acertou tudo? A primeira eu acertei tudo. E você marcou o tempo que você gastou? Não, o para tempo memorizar, não para anotar. Não, não marquei o tempo, não. E depois você vinha, memorizava o 2 e anotava. Sim, anotei. Eu só não marquei o tempo. Tá, esses 3 aqui, você fez isso tudo num dia só? Eu fiz tudo num dia só. As 3 listas com 10. As 3 listas com 10. E só? Só. Aí, no outro dia, você pegou as listas com 15, foi isso? Com 15. Era esse aqui. Isso, com 15. Então, dentro da mesma semana, você tinha mais 2 listas com 15 palavras, não é? Isso. Aí você usou, associou, tentou gravar. Sim. A única coisa aqui que eu também acho que eu não pedi para você fazer foi marcar o tempo. Por quê? Porque não pode ser mais de 2 minutos. Ah, eu levei mais. Não pode ser mais que 2 minutos, senão virou bagunça, né? Tem que ter 2 minutinhos no máximo ali, senão, imagine, quando você for memorizar a Constituição, o Código Penal, o vadimeco, né? Então, para memorizar 15 palavrinhas dessa aqui, tem que ser, no máximo, 2 minutinhos. Aí você foi e anotou aqui, está no seu registro aí, você fez? Tá. Legal, você acertou tudo também? Ó, a primeira eu acertei tudo. Agora, a segunda eu acertei só 9. De 15, 9? No primeiro você fez 15 e gravou. Aí depois você voltou para praticar. Eu fiz 15 e gravei 10. No primeiro? No primeiro. E no segundo? Eu fiz 15 e gravei 9. Foi ruim? Foi, então, foi. Se os 3 primeiros eram 10, você gravou 10, era 10, gravou 10, tem que ser 90%. É que eu achei, por isso que eu falei, eu achei meio dificultuoso, assim, uma coisa que eu ia te perguntar. Eu sempre posso colocar, copiar a mesma forma para todas as palavras ou eu preciso renovar? O que você acha? Então, porque aí eu comecei a renovar. Você sabe a resposta, tá? Então, posso? Você perguntou só por perguntar, mas você mesmo sabe. Nessa outra aqui, você tinha mais 2 listas de 20. Isso. Aí você tentou gravar? Eu tentei gravar. E na hora de escrever, o que deu? Então, eu sabia onde estavam algumas coisas, eu fui preenchendo na linha que eu achava, e dessas daqui eu acertei 15. E eu só consegui fazer essa, a outra eu não fiz. De 20, você fez eu acertei 15. E na outra você pensou assim, tá bom, vai, assim. Tá, né? Bom, sim, é bem isso mesmo. Não pode ser assim, né? Então, tem que ser bastante organizado, né? Você pega, eu vou gravar 20 agora, nesse momento eu não uso celular, eu não levanto, eu não recebo ninguém. É o meu tempo aqui, eu vou treinar 10 minutos. Tá. Nesse tempo de treinamento, então agora eu vou gravar. Eu liguei o cronômetro. Terminei, gravei. Eu acho que eu sei. Tá? Tem certeza? Não tem, mas eu acho que eu sei. Aí eu olho no relógio.
Ah, deu 3 minutos. Viro a folha, aí eu escrevo 3 minutos e começo a escrever, fora da ordem mesmo. A ordem é importante, mas a quantidade primeiro, segundo a ordem. Ah, O tá. ideal é que você saiba tudo e na ordem, ou seja, uma lista perfeita. Mas se não for, né, pelo menos a quantidade é importante. Para você dizer que você foi eficiente, você tem que memorizar 90%, né? Então, numa lista com 10, tem que ter 9, né? 9 ou 10 é a mesma coisa. Então, numa lista com 15, né? Você tem que saber 14, 13,5. Não existe 3,5. Seria do tipo, a palavra era rosa, eu escrevi flor, né? Então, Sim. era quase isso. E numa lista com 20, né? Você tem que saber pelo menos 18. Sabe o que que aconteceu? Eu procurei pontuar a ordem. Eu lembrava das perguntas, mas a ordem, Não, quando a chegava no ordem meio. agora, numa primeira, segunda aula, não é exigida, tá? Ah, Agora, depois sim, porque nós vamos trabalhar com tabelas, por exemplo. Se eu disser que o primeiro é o João, o segundo é o Pedro, o terceiro é o Márcio, e na hora de anotar eu colocar que o Márcio é o primeiro, aí eu cometi um erro grave na tabela. Mas aí quando se fala em memorizar tabela, né? hum. Tabela. Aí você entrou em abstrações. Abstrações nós fizemos a teoria, e você tinha algo muito parecido. Você tinha 3 listas com 10 palavras. Depois 2 com 15, depois 2 com 20. Você fez esses 3 com 10? Eu fiz. E aí você fazia um, aí virava folha, escrevia? Sim, eu fazia um, virava a folha e escrevia. Nas Portanto, que o 3, primeiro foi assim que a gente terminou a aula. Aí eu falei, James, tarefa dada é tarefa cumprida. Fiz e não tive dificuldade. tá. Mas aí a segunda você acertou 10. Eu acertei 10. Na terceira você também acertou 10? Eu acertei 9. 9. Tá bom. 9 ou 10 é a mesma coisa. A gente considera aí uma distraçãozinha mínima. Tá. E aí, durante a semana, você tinha um outro desafio, que era fazer o memória com abstrações de número 2. Eram 2 listas com 15 informações. Exato. A primeira eu fiz com 10 e a segunda eu fiz com 9. Então, dessa de 15, você acertou 10. Na outra, 9. Então, ficou Exato. bem evidente que quando você faz com disciplina aqui comigo, você acerta. Então, o problema não é a técnica, é a maneira como você executa a tarefa. Sim, isso eu sei mesmo, é isso mesmo. Então, na verdade, você fez chutado, assim, meio atropelado, de qualquer jeitão, vamos ver o que que dá. E aí, Achei que eu estava com a e aí cabeça. deu mal. Aí não deu bom, como o povo fala, né? Os adolescentes falam. Deu mal, né? Deu ruim. Mas deu ruim só porque você não fez com disciplina, sentadinha, né? Porque se nos outros deu tudo certo, isso significa que você aprendeu a fazer, tá? Então, é uma questão só de você estar parada, sem estar atendendo celular, gente te perturbando, etc e tal, certo? Certo. Tá. Então, nós vamos falar aqui, né, ainda dentro de abstrações e palavras concretas, né? Primeiro, eu preciso criar imagens mentais. Legal, certo? Certo. Essas imagens, ela utiliza, né, o sensorial visual, e ele é interno. Então, quando eu falo em imaginação, eu falo, né, de uma tela mental onde eu enxergo as coisas, não é isso? Isso. Então, colorido, brilhante, em movimento, diferente, não é isso? Eu Isso. ajusto o tamanho, eu posso aumentar ou diminuir conforme a minha necessidade. Eu posso colocar uma cor que geralmente não é a cor que é usada, e aí tudo bem, né? Exato. Tá. Quando você entra na segunda regra, que é a associação, a gente pode simplificar que a associação é a utilização de verbos, ou seja, eu vou colocar um movimento, uma conexão, um elo entre A e B, B e C,
C e D, e assim por diante. Existem informações que eu não formo uma corrente. Então, quando eu tenho uma lista, como foi o caso aí de memória com palavras e memória com abstrações, eram 3 listas de 10, depois 2 listas de 15 e 2 listas de 20. Eu tinha que criar uma corrente, né? Era importante entender também que quando eu associo de 1 para 2, eu também quero me referir que tanto faz de 1 para 2 ou de 2 para 1. De 2 para 3 não mistura o elemento 1, é de 2 para 3 ou de 3 para 2, né? E assim Sim. sucessivamente. Por isso que eu chamo de corrente. Tá? Mas existem informações, Marli, que você não associa em forma de corrente. Então, você vai perceber que para memorizar nome de pessoas é uma associação binária, não é uma corrente. Não é uma lista. Para memorizar palavras estrangeiras é uma associação binária, não é uma corrente. Né? Agora, se eu quiser memorizar um resumo, é uma corrente. Hum. Se eu quiser memorizar uma sequência de números, é uma corrente. Uhum. Se eu quiser memorizar a tabela periódica com um número atômico, é uma associação binária. Então, hoje nós vamos falar sobre como memorizar resumos. Então, vamos anotar? Você Vamos. vai aprender a memorizar textos na íntegra. Você consegue memorizar textos longos, com 100, 500 linhas, com uma facilidade tremenda. Um vadimeco? Não, vadimeco é lei, né? Porque é o seguinte, é porque você chegou no bonde e quer sentar na janelinha. Sabe aquele cara que pega o bonde andando e quer sentar na janela? É aquele cara que chegou na academia hoje, aprendeu a fazer supino e quer colocar 100 quilos? Não dá, né? Vai dar Não é ruim. assim. Primeiro você vai fazer com a barra. O vademecum, quando você já estiver forte. Ah, então tá bom, bora lá fazer, começar Vai do começo. entender, né? Então, a pessoa fala, pode dar para memorizar o vademecum? Claro que dá. Só que você nem aprendeu como é que faz. Então, você vai começar com frases simples, né? Resumos, né? Com grau de dificuldade moderada. Aí você já pode depois se lançar, por exemplo, e memorizar o artigo 5º, com seus incisos. Aí você vai começando a pegar coisas mais difíceis até chegar a conseguir gravar, por exemplo, o vademecum, tá? Mas isso você vai memorizar se você achar que é importante, tá? Por exemplo, essa técnica que você vai aprender agora, ela é interessante para memorizar apresentações, né? Uma sequência de ideias que você não pode esquecer numa defesa, né? Então, como você é advogada, você sabe que precisa, às vezes, de um roteirinho que você não pode estar olhando toda hora no papel, não é? Sim. É bom que você domine o caso sem estar ali folheando, mostrando despreparo ou improviso. É até para que agora eu estou me tornando, né, palestrante, né? O palestrante, sabe o que eu gostava muito de fazer? Memorizar os índices dos livros. Dá para fazer com essa técnica que eu vou te ensinar agora. Por quê? Porque quando eu estava dando uma palestra, se alguém me fizesse uma pergunta, eu diria, olha, eu vou utilizar o livro tal, no capítulo 9, no item 3, que fala assim, assim, assim. Gêmeos Então, 50, isso viu? então, quer dizer, eu tenho autoridade, eu não estou falando de mim, estou falando de um autor, de uma obra que ele conhece, renomada, e que vai me dar respaldo na minha argumentação. Sim. Então, é muito importante o palestrante que ele leia muito, mas saiba citar a fonte. Tem palestrante que fala, fala, fala e bota tudo nas costas do cientista. Os cientistas descobriram. Cientista quem? O cientista das universidades do mundo todo. De que mundo? De qual planeta que ele está falando? Ele está falando de Harvard, de Oxford, do ITA? Ele está falando da USP? Ele está falando do Instituto Oswald? Enfim, o que ele está falando de cientista da onde? Entendeu? É. Ele cita apenas cientista para tirar o peso dele e ganhar autoridade numa exposição. Então, quando você fala de algo, você tem que citar quem, qual foi a pesquisa, de onde que foi feito, em que ano. Tá? Então, todo palestrante que fica nessa de
porque os escritores, porque nos livros, porque descobriram, tem que saber quem, onde, como que foi descoberto, tem que contar um milagre e dizer qual é o santo. Sim. Então, é muito bom para o palestrante, sem dúvida alguma, essa ferramenta. Então, número 1, eu tenho que ter frases, olha aí, frases com 5 a 9 palavras. Frases com 5 a 9 palavras. Número 2, palavra-chave. Eu tenho que identificar a palavra-chave de cada frase do meu texto. Ok. Número 3, eu preciso associar a palavra-chave de cada frase. Então, associar, né, a palavra-chave de cada frase. Número 4, repetir todo o conteúdo a cada frase memorizada. Simples demais, não é? Uau! É muito simples. É simples, mas não é fácil, né? Por que não é fácil? Porque tem que executar a exaustão e ficar bom. Não é você, como, né, tem muita facilidade, né? Já mostrou isso aqui nos exercícios, foi sempre muito bem. Nós vamos memorizar um texto agora com 100 palavras. Olha que maravilha. Dá assim um frio na barriga, não dá? Mas aí depois que você começar a fazer, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quer ver, ó? A porta está bem aberta. Tem que ter 5 a 9 palavras, não é? Sim. Qual é a palavra-chave? A porta? Não. A palavra, não as palavras. Aberta? Porta. A palavra-chave é porta, não a porta. Ah, tá. Tá? Porque são 5 palavras. A porta está bem aberta. A palavra-chave é porta. Porta, entendi. Tá, então você imagina a porta, só a porta, não a frase. Aí você fala a palavra e depois a frase. Estou esperando. Para falar? Isso foi o que eu disse. Você A fala a porta. palavra e depois a frase. A palavra é porta. Não, você fala só a palavra e depois a frase. Não, a palavra é porta. Você faz assim. Porta, a porta está bem aberta. Ah, então eu sempre tenho que dizer a porta, aí eu falo, a porta está sempre aberta. Bem aberta. Bem aberta. Então, sempre eu tenho que falar. Você me deu um texto, porta. Então, eu falo porta, associei ela. Você imagina a porta. Só a porta, Imaginei não é a frase. Ok? imaginei a porta. E aí você fala a frase. Tem que falar a A palavra e a frase. porta está sempre bem aberta. Não. A porta está bem aberta. A porta está bem aberta. Tá. Aí, quer ver? Ó, vou pegar uma outra. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui a lâmpada da sala queimou. Pronto? Palavra-chave. Lâmpada. Agora eu vou associar porta com lâmpada. Você consegue imaginar uma porta cheia de lâmpadas piscando? Sim. Ou seja, não mudou nada do que eu acabei de fazer com frases, aliás, com palavras concretas e palavras abstratas. Agora você vai repetir palavra, frase, palavra, frase. Lâmpada. Não. Porta. Eu tenho que repetir toda a porta. Foi o que eu disse. Palavra, frase, palavra, frase. Porta. A porta está sempre aberta. Não. A porta está bem aberta. A porta está bem aberta. Aí eu falo lâmpada. Tá? Não precisa, aí eu falo. Você só fala a palavra, a frase, a palavra e a frase.
Você não pode ter um self-talk no meio do exercício. Tipo, ai meu Deus, e agora? Eu tenho que fazer isso? Não. Palavra, frase, palavra, frase. Só Deus. É. Ai, Deus. E Vamos se lá. você fizer essas inserções, elas vão ficar contidas no enredo das frases. Olha, que Além do interessante. reforço negativo que você inseriu. Né? Sim. Vamos lá. Palavra, frase. Começa de novo. Palavra e frase. Porta. A porta está bem aberta. A lâmpada. Não, não é a lâmpada, é lâmpada. Lâmpada. A lâmpada do quarto queimou. A lâmpada da sala queimou. Eu associei o quarto, porque A Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol. 7 palavras. Palavra-chave. a terra. A Não, terra. 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 É uma só. Então, você vai imaginar, por exemplo, pode ser outra coisa, que está sujando a lâmpada com terra. Eu sujo a lâmpada com terra. Aí, automaticamente, as palavras-chave estão associadas. É como se eu tivesse um colar de pérolas, onde cada pérola é uma ideia. Então, palavra, frase, palavra, frase, palavra, frase. São 6. Sim. Aí eu tenho que falar lâmpada, lâmpada, Não, terra. também não. Aí eu tenho que começar da porta. Sempre foi. Gente, a porta. Não, não é a porta. Ai, gente, porta. A porta está bem aberta. Ok? A lâmpada. A lâmpada da sala queimou. Terra. A terra gira em torno do sol. Isso. O primeiro é mais enroladinho, você nunca fez isso, tá? Mas o pessoal que é treinado memoriza frases e frases e frases em segundos. O pessoal que participa de campeonato, sabe? Quer ver, ó? Vamos pegar a outra. O rei está no seu castelo. O rei está no seu castelo. Palavra-chave. Rei. Imagina o rei pulando em cima da terra. O rei pulando em cima da terra. Palavra, frase, palavra, frase, palavra, frase. Porta. A porta está bem aberta. Lâmpada. A lâmpada da sala queimou. Terra. A terra gira em torno do sol. É sol ou é mundo? O que você acha? Eu acho que é mundo. É sol. É sol, gente. Agora, o rei. O rei está no seu castelo? Isso. É isso? É isso. A Lua é o satélite da Terra. 7 palavras. A Lua é o satélite da Terra. Palavra-chave é Lua. Lua. Então você vai imaginar que vários reis estão andando, né, pulando na Lua. Não tem aquela imagem clássica do homem que pula e flutua na Lua? Você vai imaginar, né? E o legal é que se você memorizar uma poesia desse jeito, você consegue falar de frente para trás, de trás para frente. Quer ver? Fala as 5 frases de trás para frente. Lua. Rei.
Não. Palavra, frase, palavra, frase, palavra, frase. 5. Todas? 5. Então, vamos, seria terra. Não, Marli, eu falei para você fazer de trás para frente. Então, de trás seria agora a Lua. lua. Foi Então, lua. Não, não é a lua, é lua. lua. Aí vem o rei. A lua é o satélite da Terra. Palavra, frase, palavra, frase, palavra, frase. Ah, tá. Lua. A lua é o satélite da Terra. Rei. O rei está no seu castelo. Perfeito. Terra. A Terra gira em torno do Sol. Muito bom. A lâmpada. A lâmpada da sala queimou. Porta. A porta está bem aberta. Me fala só as palavras. Porta, lâmpada, terra, rei e lua. Isso. Agora me fala só as frases. Ai. É uma pressão danada esse negócio. Nossa, gente. Mas fazendo organizadinho, por isso que eu não posso deixar você fazer assim soltão, né? Fazendo organizadinho, você vai ver como é legal quando você treinar isso durante a semana. Qualquer resumo, né? Qualquer poesia, qualquer letra de música, né? Um conjunto de ideias que você vai ter que falar numa reunião ou numa audiência, que você usar essa ferramenta, você grava, contanto que você construa as frases tendo entre 5 a 9 palavras, que é o princípio do professor de Harvard, George Miller. Pode deixar, eu vou treinar. Eu quero as 5 frases, só as frases. Ai, gente, vamos lá. Porta. A porta está bem aberta. Só as frases. As frases não seria a porta? Não, nunca foi. A porta não é uma frase. Está bem aberta. Marli, Ai, a porta está bem aberta. Essa é a frase. então, eu falei Eu a porta. quero... Não, você falou a porta. Não, não é a porta. Eu falei, a porta está bem aberta. As frases. A porta está bem aberta. A lâmpada da sala queimou. A terra gira em torno do sol. O rei está no seu castelo. A lua gira em torno do sol. A Terra gira em torno do mundo. Do sol. Mas, assim, ficou uma aula engraçada, mas cumpriu o seu objetivo. Agora você vai escrever no papel e registrar 5 frases que você gravou. E aí, no seu caderno, né, você tem 3 exercícios. Vai anotando enquanto eu falo, né? Você tem... Para anotar, às vezes é mais fácil anotar primeiro as palavras, são 5, e depois as frases, né? Sim. O que mais? Tá. E aí, depois que você anotar, que você confirmar que anotou as 5, aí eu vou lhe passar aqui o conteúdo para você treinar essa semana. São só 5 listas com frases. Pronto. Pronto, então olha só, tá vendo? Ó?
10 frases, memorizou? Marca o tempo, tá? Uhum. Anota. Tá. Aí, no outro dia, 10 frases. Memorizou? Quanto tempo? Anota, né? Escreve aqui. Põe os acertos. Vai até o texto 5. Então, tem texto 1, texto 2, texto 3, 4 e 5. Ok. Você saiu muito bem, foi um pouco engraçado, né? Porque é novo. E aí a pessoa confunde mesmo, é bem tranquilo, tá? Eu ponho uma pressãozinha mesmo, porque você sempre vai estar sob pressão, Sim. né? Então, não vai ter nenhuma informação importante que você vai utilizá-la assim de maneira relaxada. Você sempre vai estar diante de alguém, em público, numa prova. Então, quanto mais pressão eu conseguir colocar em você aqui, simulando, né, um momento tenso, melhor vai ser teu resultado. Sim. Que aí, se for no momento onde você estiver bem relaxada, aí você vai conseguir se desprender e falar ainda bem melhor, Então tá bom, tá? então. Então, essa pressãozinha que eu coloco aqui, né, e a gente ri junto, ela é de propósito, Eu sei disso. tá bom? Mas você foi extremamente bem-sucedida, tá? E eu lhe vejo na próxima aula. Gratidão.